A Bíblia tem milhares de palavras com traduções diferentes do que as palavras do hebraico primitivo. Calma, eu explico. Meu nome é Mauro Miller, estou aqui no Quantum Docs. Vários estudiosos e especialistas em tradução pelo mundo dizem que ao longo dos séculos, a distância entre o hebraico bíblico e as línguas modernas, aliada às complexidades da tradução e interpretação, provocam a perda de sentidos que eram muito importantes ao pensamento original. Estas alterações são para dar sentido a passagens da Bíblia que acabaram mudando muito os significados de frases, palavras e conceitos, o que, de acordo com esses estudiosos, acabou afastando os religiosos do sentido original da mensagem divina, até moldando uma fé que, por vezes, se distanciava de sua essência e de seu poder transformador. As análises a respeito desses estudos fazem até críticas ao direcionamento teológico e existencial dessas perdas, mostrando como a recuperação do sentido original pode restaurar a vitalidade da fé. Leis e mandamentos que estão na Torá, a Bíblia judaica que deu origem ao Antigo Testamento, são vistos como instruções para o bem-estar, para a vida em plenitude. O desejo de shalom, que é uma palavra em hebraico que significa paz perfeita, harmonia, bem-estar, prosperidade, e que no judaísmo os irmãos de fé usam no dia a dia para desejar como se fosse um bom dia. E diferente do que muitas passagens podem dar a entender com as traduções mais atuais, não são como regras arbitrárias de um Deus legislador, distante, punitivo. A ênfase está na aliança, no relacionamento e na restauração. No pensamento hebraico original, e seguindo a linha de tradução desses especialistas, Deus é frequentemente apresentado como orientador, um guia sábio, como um pai amoroso. Muitas traduções e interpretações posteriores, influenciadas por culturas e teologias diversas, como por exemplo o legalismo romano ou o dualismo grego, transformaram essa imagem de um Deus juiz implacável, focado na punição, na condenação, um ser a ser temido com pavor e cujas leis são um fardo. O que era para ser um caminho da consciência, onde o indivíduo, ao errar o alvo, que na tradução do hebraico chatá, por exemplo, significa errar, como se realmente a pessoa está tentando acertar o alvo e erra, e é convidado a techuvá, que no hebraico é tentar de novo, volta e começa de novo, como um retorno, uma reorientação. Porém, se transformou na religião da culpa e do medo. Chatá foi traduzido como pecado e techuvá como arrependimento, que é muito mais punitivo do que de orientação. A ênfase na culpa, muitas vezes, desvincula da possibilidade de restauração e mudança, que gerou um ciclo de medo, insegurança espiritual e até mesmo desespero. Irar, que é traduzido como temor do Senhor, dando a ideia de temor de medo, de cuidado para não pecar, na verdade, é uma reverência. O Senhor como reverência de um Deus bondoso e de bons conselhos. Estes especialistas defendem que quando o fiel descobre os verdadeiros significados das palavras vindas do hebraico primitivo, isso é, do hebraico antes da Septuaginta e antes dos Massoretas, acaba tendo um entendimento muito diferente e bem mais leve sobre o que a Torá quer realmente ensinar, capaz de curar feridas, aconselhar com carinho de pai, com compreensão, com acolhimento, respeito, muito mais do que um perigo de punição. Mas o que são essas traduções Septuaginta e Massoreta? Vamos lá. Septuaginta é uma tradução do hebraico para o grego koiné, na época de Alexandre o Grande, para a Biblioteca de Alexandria. Conta a história que 70 escribas foram convidados a traduzir os 53 livros do Pentateuco, livros proféticos, poéticos, históricos, no século 3 a.C. Estes escribas teriam ficado sem o contato uns com os outros e quando terminaram a tradução, teria acontecido algo incrível. Todas as traduções eram iguais, sem nenhuma mudança. Bom, muito depois ficou provado que isso era apenas uma lenda, e mesmo com a destruição da Biblioteca de Alexandria, muitas cópias, mesmo em fragmentos, pedacinhos, que a arqueologia descobriu, foram salvas e preservadas, e ficou atestado que existiam muitas diferenças entre as traduções. Muitas coisas que conhecemos nas citações dos discípulos e do próprio Jesus de Nazaré, que podemos ler no Novo Testamento, são falas em que a Septuaginta teria sido usada como fonte para esses pregadores. E a Bíblia Massoreta é mais recente, se comparada logicamente com a Septuaginta. Os Massoretas eram escribas e sábios judeus
judeus que no período do século IV até o século X depois de Cristo se dedicaram em fazer correções e organizar as escritas do hebraico primitivo. Só para você ter uma ideia, o hebraico primitivo não tinha espaços entre as palavras e somente 22 consoantes. Os maçoretas criaram os espaços, os parágrafos, os textos marginais, que são a pequena maçorá nas laterais e a grande maçorá no topo ou rodapé. São textos explicativos, além de também introduzir sinais que formaram as vogais, que não existiam. Os textos maçoréticos são a base da Bíblia hebraica até os dias de hoje. Mas quem seriam esses estudiosos? Bom, para você pesquisar, vale prestar atenção ao que divulgam o holandês israelense Emanuel Tov, um dos maiores estudiosos da Bíblia, o biblista americano Bart Ehrman, que escreveu mais de 30 livros a respeito desses temas, autor de 6 best-sellers do New York Times, e aqui no Brasil o biblista e teólogo Luiz Saião, que atua como pastor e é mestre em teologia da USP, mestre em hebraico. Recomendo a você estudar com estas referências, que são pessoas de muita credibilidade na língua hebraica e sobre a Bíblia. E se você chegou até aqui, é porque estamos conectados. Muito obrigado pela sua audiência, tanto no Brasil quanto fora do país. Valeu mesmo. A gente se encontra em mais um editorial Quantum Docs.